Então nós vamos falar agora sobre o caminho para o self-ideal. O movimento da psicologia humanista trouxe uma nova visão de ser humano e permitiu que a gente considerasse o acesso aos nossos sentimentos como uma parte inerente à nossa jornada de autorrealização e rumo ao eu ideal, também conhecido aqui para nós como self-ideal. Nesse contexto, nossos valores passam a ser parte preponderante da nossa experiência, pois explicam as bases do nosso comportamento. Nessa aula a gente vai percorrer alguns conceitos fundamentais trazidos por Abraham Maslow e Carl Rogers e outros autores alinhados às suas premissas. Na sequência, a gente vai falar sobre autorrealização, congruência e outros postulados do humanismo, percorrendo conceitos de base para trabalhar a nossa autogestão e reconhecendo habilidades emocionais necessárias para o desenvolvimento pessoal. A ideia é que ao final da aula você esteja mais atento aos teus processos criativos e facilite teus humores positivos para que novas soluções possam chegar ao teu campo cognitivo. Então, o que a gente vai falar vai ser sobre uma psicologia para o pleno potencial humano, bases para a autogestão, agregando variáveis ao comportamento e exercitando o sentir e o pensar. Quem foi Abraham Maslow? Abraham Maslow foi um psicólogo que praticamente inaugurou o humanismo. Já na época dele, nos anos 60 ainda, ele falava sobre autorrealização e autoatualização. Ele ficou muito conhecido pela pirâmide de Maslow. Como eu disse já em outra aula, ele nunca disse que era uma pirâmide. Ele só falou que existia uma hierarquia de necessidades, algumas necessidades mais fortes do que outras, né? Em que a gente passa pelas necessidades, portanto, de sobrevivência, como por exemplo aqui as fisiológicas, né? Mas também as necessidades de sobrevivência ligadas à nossa segurança pessoal, necessidades de estima, necessidades de autoestima, de se perceber num determinado grupo. E aí a gente, depois de ter vencido ou pelo menos garantido minimamente as nossas necessidades de base, que ele também chamou de déficit, porque a gente busca elas e sem elas ficamos em déficit, a gente começa a ter uma necessidade que é de expansão do ser, de colocar a nossa contribuição no mundo, de nos realizarmos emocional e espiritualmente, entendendo que esse espiritual nada tem a ver com religião, e sim com uma visão mais existencial da nossa própria vida, né? Da mesma época do Maslow, foi o Carl Rogers. Carl Rogers foi o pai, praticamente, da psicologia humanista. Foi ele que, na época dele, imaginem que o Rogers, ele viveu contemporâneo ainda às primeiras escolas de psicanálise. O psicanálise tinha vindo já da Primeira e Segunda Guerra, né, com o Freud, já tinha chego à América, e ele foi a primeira pessoa a chamar a pessoa em terapia não mais de paciente, mas de cliente. Ele propõe que há uma incongruência entre o nosso eu real, aqui a gente chama também self real, e o eu ideal, e que esta incongruência, essa relação estranha entre o que eu sou e o que eu desejo ser, ou aquilo que eu idealizo ser o melhor ser como ser humano, não se combinam. E isso é incongruência. O contrário, quando a gente tem uma aproximação maior do nosso self ideal, a gente entra em estado de congruência, né? Então, por meio da nossa autodescoberta, a gente vai entrando em congruência, a gente vai descobrindo como podemos ser a melhor versão que podemos ser, né? A nosso melhor eu, por isso eu ideal. Para a gente conseguir alcançar esse eu ideal, uma das coisas que ele diz que é fundamental é a nossa aceitação incondicional. Aceitarmos ser como somos, sem querer dourar a pílula, como a gente já falou disso antes, mas colocando-se de fato como um ser em desenvolvimento, aceitando os nossos sentimentos, colocando em nós a tarefa principal de nos fazermos felizes ou de colocarmos a nossa posição no mundo e não das circunstâncias. Então, quando a gente se coloca na posição de, por exemplo, quando eu for casar é que eu vou ser amado pelos meus pais, ou autoimposto, se eu conseguir o meu apartamento, se eu conseguir a minha independência financeira, daí sim eu serei uma pessoa de valor. Esse tipo de coisa que a gente se diz às vezes é a tal condição. A gente coloca uma condição para o amor próprio.
E esse condicionamento não nos faz bem, não nos dá energia para conseguir avançar, né? Então, para a autogestão poder acontecer, a gente precisa da noção de si mesmo. Quais são nossas forças? Quais são nossas fraquezas? Como que a gente pode, de fato, colocar o nosso mundo mais próximo do que a gente desejou e idealizou para nós mesmos? Como que os meus talentos podem estar a serviço do outro, do mundo? Então é interessante que quando eu começo a me gerir melhor, eu também me vejo mais no mundo. Eu vejo mais como eu posso atender às necessidades das diferentes pessoas ao meu redor ao desenvolver-me a mim mesmo, né? Essa famosa frase do Sócrates, que dizem que também estava no oráculo de Delfos, na Grécia, conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas viajavam até a Grécia para poder conversar com o oráculo e saber um pouco mais sobre si, né? Então, o que ele traz aqui para nós é de que o comportamento humano não é fazendo o comportamentalismo, como se fazia antes, uma ideia de comportamentalismo, vou me aproximar daquilo que eu desejo, vou me afastar do que eu não quero. O Rogers vai trazer uma visão diferente do ser humano, em que agora eu vou abraçar a experiência exatamente como ela se apresenta. Não tem problema eu desejar coisas diferentes, mas eu vou aceitar-me enquanto não alcanço essas coisas todas que eu desejo. Então, eles começam a agregar várias variáveis ao comportamento humano. Forças biológicas e ancestrais, que vão aparecendo aqui para nós como base para a gente se comportar, mas também o registro das nossas experiências, a forma como a gente interpreta a realidade, projeta o nosso futuro. Então, a psicologia humanista se diferenciou da psicanálise e do comportamentalismo e ela deu espaço para chegar à psicologia positiva, que é uma visão moderna de ser humano, em que as nossas potencialidades, as nossas virtudes, os nossos melhores maneiras de atuar no mundo começam a ser a base do nosso entendimento, começam a ser aquilo que a gente quer ir atrás, né? Interessante que a gente foi só agregando essas variáveis. Essas variáveis, elas não se esgotam em si. Então, por exemplo, sobre as forças biológicas ancestrais, a psicologia evolutiva vai se debruçar. Sobre o registro das nossas experiências, sim, a psicanálise, mas também a psicologia cognitivo-comportamental vai trabalhar as nossas crenças e valores. E a forma como a gente projeta a nossa realidade vai modificando as nossas estruturas neurais. E a psicologia, a neurociência ligada à psicologia, vai trabalhar sobre isso. Então, quando a gente começa a juntar as diferentes variáveis, a gente está trabalhando o máximo possível o potencial humano. Então, o nosso aprendizado, ele depende da nossa experiência emocional e do nosso pensamento cognitivo, da forma como a gente pode ler as nossas emoções, compreender as nossas experiências, analisar aquilo que a gente já vivenciou. A cognição é mais conhecida como esse espaço da mente preponderante, né? Mas ela pode vir reforçar a mente emocional, exatamente por validar aqueles sentimentos que a gente está tendo. Então, um exercício que a gente propõe aqui para exercitar tanto a mente emocional como a mente racional sempre que você for imaginar o que você quer fazer, você não só ficar no que você quer fazer, mas você considerar o que é preciso você fazer. Toda vez que a gente vai para a direção dos nossos obrigações, da nossa função social, do nosso momento na realidade, a gente está acessando a nossa cognição. E a nossa mente emocional fala dos nossos desejos, daquilo que nos brilha o olho, né? Então, um pensamento autodirigido, uma reflexão embasada no teu melhor jeito de se ver, ela deveria considerar a mente emocional e a mente racional. O que eu quero e o que eu preciso fazer. É isso então, pessoal. Bons estudos!
tal a gente falar sobre o lado positivo de se ver a vida? A psicologia positiva traz uma visão moderna do ser humano, em que as nossas potencialidades, virtudes e qualidades são colocadas em evidência. Inspiradas em autores como Martin Seligman, Barbara Fredrickson, nessa aula a gente vai falar sobre o valor do otimismo, em como a gente pode aprender a ver o copo meio cheio e como podemos provocar a espiral positiva em nossa vida, a partir da ativação de emoções positivas. Em seguida, a gente vai abordar as bases do comportamento reflexivo, em que a gente passa da resposta automática para a ação intencional. Por último, a gente vai trazer lições de felicidade que podem ser aplicadas numa prática autorreflexiva. A intenção da aula é projetar algumas qualidades do nosso eu ideal, promovendo atitudes positivas e construtivas do nosso comportamento. Então, os nossos tópicos da aula são uma visão positiva para o ser humano, as emoções positivas, o comportamento reflexivo e lições de felicidade. Nessa obra Aprenda a Ser Otimista, Martin Seligman traz para nós que o otimismo pode ser aprendido. O Seligman acredita que a gente pode aprender a ser otimista, ou seja, a ter uma noção de que as coisas podem dar certo, porque o otimismo é a tendência a esperar o melhor da vida, né? Então a partir do otimismo, segundo ele, a gente começa a obter melhores resultados, porque a gente começa a aliviar-se das emoções negativas e se recuperar mais rapidamente daqueles vieses que a vida nos traz. De acordo com o Seligman, as nossas formas habituais de pensar não precisam ser para sempre as nossas formas de ver o mundo. A gente pode sair das heurísticas. Lembram das heurísticas, das falácias mentais? Da gente considerar atalhos que fazem a gente olhar para o outro sempre da mesma forma? Quando a gente tem uma visão mais positiva de ser humano, é possível se abrir ao novo e de repente olhar com novos olhos aquilo mesmo que você tinha. Já te aconteceu de dormir tão bem, ou de quem sabe até uma sessão de meditação, em que você olha para as pessoas e para as coisas e parece que elas estão um pouco mais coloridas, um pouco mais ativadas? Se você se sentiu já assim, provavelmente você ativou emoções positivas em você, que são conhecidas como as emoções do well-being ou do bem-estar, né? Então, as emoções positivas, ou feels good emotions, como se diz em inglês, elas permitem uma expansão criativa do nosso pensamento. Elas oferecem recursos adicionais para o nosso comportamento, em 4 categorias básicas: intelectual, física, social e psicológica. Então, toda vez que a gente tem emoções positivas, a gente começa a ter novos recursos em diferentes áreas da nossa vida, né? Na área intelectual tá fácil, né? Novas formas de se ler a realidade, novas possibilidades para a gente fazer análises. Quando a gente está intelectualmente expandindo a criação, a gente já falou sobre isso no módulo de facilitação criativa, a gente começa a enxergar potencialidades. A porta que não estava ali, de repente aparece, porque a gente está se sentindo bem e a gente está freando aqueles vetores de medo e de ameaça que nos impedem de ir lá e acessar o novo. Fisicamente também, os recursos adicionais da expansão criativa nos trazem a possibilidade da gente fazer movimentos que não se poderia fazer, de trazer uma forma mais fluida de se viver e de, quem sabe, até fazer contato com as pessoas de uma maneira mais calorosa, mais amorosa. O que na sociedade, socialmente falando, no sentido agora assim interacional, isso vai aparecer com um jeito mais livre para a gente expressar os nossos sentires, os nossos sentimentos em torno das pessoas, né? E por último, a questão psicológica. Então, as emoções positivas garantem que a gente possa, de fato, ter um bem-estar psicológico e se ver livre, por exemplo, de ansiedade, uma emoção tão comum no nosso tempo, em que a gente passa a se preocupar com outras coisas. Nas emoções positivas, a vida é simplesmente como precisa ser. Quando a gente projeta emoções positivas para o futuro, ou seja, o tempo futuro é o que está na nossa mente, a gente passa a ter uma emoção, por exemplo, de esperança.
né? A fé de que vai dar certo. Esse tipo de emoção positiva é projetada para o futuro. Já quando a gente olha para trás, experimenta a nossa vida de uma maneira positiva, olhando para o passado, a gente sente gratidão, a gente sente orgulho dos nossos feitos, uma sensação de bem-estar. E quando a gente coloca a emoção positiva no tempo presente, a gente descobre que a gente olha para a vida com uma sensação de aceitação e propriedade. Aqui o Dalai Lama, eu acho importante comentar dele, né? Ele fala que as respostas negativas nossas à vida, as emoções negativas, o medo, a raiva, a tristeza, são como se fossem nuvens no céu. E os budistas têm essa percepção da alegria que eu acho muito bonita. Eles dizem que a alegria é como se fosse o céu atrás das nuvens. Então, o céu sempre está lá. Mas quando a gente conseguir eliminar ali o medo, a raiva, a tristeza do nosso campo perceptual, do nosso pensamento, a gente só tem alegria para sentir. Então, quando você retorna ao teu melhor é bem-estar, o teu melhor é alegre, o teu melhor é se sentir bem com a experiência de estar vivo. E sobre o comportamento reflexivo, né? A gente pode ter reações simplesmente e viver em torno das reações. As reações são muito mais as tuas formas instintivas ou mesmo automáticas de lidar com a realidade. Ou tu pode ter um pensamento mais reflexivo. Se usa muita palavra reflexivo em inglês, reflective thinking, por exemplo, é uma expressão que se usa muito, como a possibilidade de você parar um pouco antes de se comportar, de você, uma pausa de 1 segundo, você perceber aonde você está, o que você está prestes a fazer ou dizer, e você poder decidir, faço ou não faço. Então, da distância da reação automática até a ação intencional, às vezes é só preciso de uma pausa de 1 segundo. Olha essa moça tacando a geladeira de noite, né? Ela está indo num comportamento completamente reativo. Talvez, se ela conseguir se dar conta da sua reação e lidar com a angústia de estar com aquela fome da ansiedade que a gente diz, que é a fome que a gente come as nossas emoções, ela conseguirá ir para uma reflexão de seu comportamento e com isso alterá-lo, né? Então não é que as nossas respostas automáticas elas não sejam necessárias, porque como a gente já viu lá nas primeiras unidades, as nossas emoções primárias elas são as nossas rotas evolutivas. Sem ter medo, a gente nunca iria evitar o perigo. Sem ter tristeza, a gente nunca iria chorar nossas perdas. Sem ter raiva, a gente nunca conseguiria confrontar aquilo que é preciso confrontar. E quem sabe até destruir algumas pontes que já estão velhas e precisam ser reconstruídas. Mas sob efeito das emoções negativas, a gente começa a sofrer emocional, física, psicologicamente, né? Então, como é que a gente sai de uma história de lidar com a reatividade e parte em direção à felicidade? Acho muito bacana essa máxima aqui do Eduardo Jarregui, que seria da gata Sibila, se bem que a gata Sibila é amarela, tá? Já vou contar um pouquinho sobre esse livro para vocês. Há muitos caminhos para chegar à felicidade, mas os gatos conhecem todos os atalhos. Evidentemente eu sou mãe de gato, né? E aqui eu tô me fazendo já, fazendo valer. O que acontece é que o Eduardo Jarregui, ele é um professor de psicologia positiva que fez um livro maravilhoso de se ler que se chama Conversas com Minha Gata. E o que a Sibila, que é a gata do livro, ensina para a mulher do livro é que a gente precisa desenvolver o estado de consciência. Voltando um pouquinho atrás, é importante explicar o que é esse livro. Esse livro conta uma crise nervosa, em que a personagem principal, que estava ali com seus 40 e poucos anos, não conseguia mais lidar com a sua realidade. E quando chega em casa, após um surto nervoso, ela começa a ouvir a gata dela, a gata Sibila, falando. E tão somente o que ela vai aprendendo é apreciar a existência exatamente como ela aparece, evitando estar tanto no futuro ou tanto no passado, como a nossa mente tantas vezes nos coloca. É isso então, acompanhe o livro da Sibila. Bons estudos!
Olá, vamos falar então sobre temas fundamentais para a autogestão. Vivemos totalmente conectados, sendo a todo momento acessado por informações de texto e imagem. Esse excesso de disponibilidade desafia o nosso controle do tempo e torna difícil a gente conseguir cumprir a programação de todos os dias. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre premissas para a autogestão e o valor de administrar o próprio tempo a partir da energia. Trazemos algumas dicas de como recuperar o controle e falamos sobre hábitos que permitem desenvolver resiliência, respondendo com maior efetividade aos desafios cotidianos. Ao final dessa aula, se espera que você possa fazer uso de algumas práticas de autogestão e reflita sobre hábitos atuais, modificando quando achar necessário e contribuindo assim para o próprio desenvolvimento. Os temas então que a gente vai abordar são perguntas de base para a gestão de si mesmo ou si mesma, o valor da administração do tempo, recuperando o controle e um exercício final de resiliência. Então, perguntas que a gente pode fazer para si mesmo para ativar, a nossa autogestão emocional e comportamental. Quais são os meus pontos fortes? Como eu trabalho melhor? Aqui o trabalho melhor eu faço uma parte. Tem a ver com perceber que tipo de trabalho você faz, ok? Mas se você prefere trabalhar melhor sozinho, se você prefere trabalhar mais de dia ou de noite, se você gosta de encarar desafios de longa jornada ou você prefere fazer as coisas com mais calma e mais devagar, Então, esse jeito de atuar no trabalho é extremamente importante você conhecer para você saber onde estão as suas armadilhas. E se, por exemplo, você é uma pessoa mais noturna para escrever ou para trabalhar, talvez você possa dormir um pouco mais tarde, até de manhã, porque você vai funcionar melhor de noite e vice-versa. Se você é uma morning person, que nem a professora assim, você gosta de acordar bem cedo, de fazer muita coisa até começar o seu dia, Então, conhecer esses ritmos do corpo e da relação com o trabalho é fundamental. Isso é fundamental. Quais são os meus valores? O que me guia, Que carreira eu devo seguir? Lembrando que a nossa carreira, há um tempo atrás, a gente escolhia um trabalho, há 30 anos atrás, quando eu me formei, há 20 e poucos anos atrás, também ainda acontecia. O que era a nossa premissa? De que se a gente entrasse numa determinada grande empresa, a gente iria crescer nesta grande empresa. A gente esperava ficar 30 anos numa empresa só. E hoje em dia não é mais assim. A gente vai se reconfigurando, as nossas competências vão mudando a partir do momento da nossa vida e também da forma como as nossas tarefas são organizadas. Então, quando a gente menos espera, aquilo que a gente sabia e que valia tanto, passa a não valer mais tanto assim, E a gente passa a ter que ter novas habilidades e quem sabe até abrir uma nova carreira. Eu sou suspeita para falar disso, saída do jornalismo para a psicologia, para a administração e o que eu mais adoro fazer é dar aula. Então a gente não tem mais uma carreira, a gente tem carreiras. E qual deve ser a minha contribuição? O que eu posso fazer para melhorar na sociedade? Aqui eu faço uma parte sobre o conceito de Ikigai. Quando a gente se pergunta se faz aquilo que a gente gosta, se faz aquilo que a gente sabe, se faz aquilo que nos pagam para fazer e aquilo que o mundo precisa, a gente descobre uma zona de Ikigai, uma zona em que esta contribuição ao outro é valorada em todas as áreas da nossa vida e a gente se sente na nossa potencial máximo, Então, super importante a gente se fazer esse tipo de pergunta. A administração do tempo também é um tema aqui importantíssimo da gente pensar. Temos coisas demais para fazer e tempo de menos, Às vezes não é tanto a complexidade do que se tem para fazer, mas sim a quantidade de interrupções que nós temos o dia inteiro a tudo que a gente vai fazer. Voltamos às premissas lá do começo do nosso módulo, quando a gente falou na primeira aula sobre as tecnologias nos interferindo, nos acessando, O fato de que eu vou começar uma tarefa e alguns minutos depois eu estou envolvido numa outra atividade. Já aconteceu com vocês, já aconteceu com a prof, já aconteceu com muita gente, vai chamar uma teleentrega de alguma coisa, mas no caminho de abrir o celular vai lá e descobre que tem uma mensagem para responder.
Aí passa 20 minutos, você não chamou, você volta para o celular de novo, descobre que tem uma notificação de um grupo interessante para você olhar, um vídeo para você abrir. Passam-se 2, 3 horas e você não conseguiu fazer uma tarefa tão simples como chamar uma teleentrega, porque você foi interrompido e isso tomou o teu tempo, né? Então, por um lado, a gente tem diversos aplicativos para facilitar a nossa organização das ideias e do tempo, mas a gente está com muitas janelas mentais abertas. A gente está com muita informação e muita interação. Então, eu lembro, por exemplo, uma vez, lá em 2002, 2003, por ali, que uma amiga minha muito chique que ela era, tinha uma coisa chamada BlackBerry. Para quem não é da minha geração, eu conto, que era um celular com um teclado. E que era muito chique, né? E ela me disse que eu fiquei apavorada que ela recebia mais de 300 mensagens por dia. Eu fiquei apavoradíssima com aquilo. Hoje, quantas mensagens a gente recebe, quanto spam a gente recebe? Se antes era suficiente alguns minutos na manhã para vencer os nossos e-mails, agora a gente está lidando aí com várias interrupções ao longo do dia, né? Então, algumas dicas agora para a gente conseguir usar melhor a nossa administração do tempo. Em relação à nossa energia física, melhorar o sono, reduzir o estresse fazendo atividades cardiovasculares, pequenas refeições e não refeições que vão te deixar ali letárgico, identificar sinais de baixa energia, fazer pausas curtas e regulares. Em relação à nossa energia emocional, conseguir respirar melhor, fazer pausas para prestar atenção na nossa respiração, respiração diafragmática, inspira, enche a barriguinha, aqui o diafragma, exala, solta o ar, parar um pouquinho para entrar em contato com o próprio mundo emocional e perceber sempre que você estiver se sentindo perturbado, por que eu estou perturbado? O que eu posso aprender com isso? Nossa energia mental. O que eu posso fazer para facilitar a minha concentração? Como é que eu posso diminuir os meus estímulos? Quem sabe eu deixo para responder as mensagens instantâneas algumas vezes apenas ao dia, ou lá separo o meu telefone e deixo ele de lado por um tempo. Quem sabe eu faço algumas rotinas, por exemplo, aquela que eu comentei, se você gosta mais da manhã, fazer um autocuidado mais estendido de manhã, fazer as suas meditações de manhã, ou ler tão somente para se sentir melhor, aquela leitura de profundidade ou até mesmo religiosa. Quais são esses momentos que você pode fazer isso? E se planejar, né? Fazer ideia, fazer listas para o que você vai fazer hoje, o que precisa ser feito daqui 3 dias, é um bom intervalo, e o que você vai fazer na próxima semana, mas que não tem tanta pressa assim. Essas priorizações ajudam muito a nossa energia mental. Por último, a nossa energia espiritual. O que você pode fazer para ter foco no que é importante? O que você pode fazer para se abastecer emocionalmente e espiritualmente? Agora, emoções positivas, pensei eu aqui, né? Como você pode potencializar as tuas virtudes? Então, identifique aquelas atividades que são tuas prediletas e que te trazem satisfação sem esforço. E garanta algum tempo no teu dia para se dedicar a isso. Identifique e viva em sintonia com os teus valores fundamentais. E por último aqui uma prática de resiliência para nós. Como é que a gente pode exercitar a nossa resiliência, né? Ao contrário do que possa parecer, resiliência não tem a ver com você resistir às intempéries da vida, e sim você retornar mais rapidamente ao teu eixo após uma grande dificuldade ou decepção, né? Então, quando a gente fala de resiliência, a gente está falando dessa habilidade de seguir em frente diante das dificuldades, de retornar ao melhor após algum infortúnio e de manejar as emoções negativas de forma que elas se vão embora mais cedo e que a gente possa trabalhar positivamente com a nossa realidade. Normalmente a gente pensa que a resiliência é um traço de personalidade, mas só que não. Na verdade, ela também pode ser aprendida e que a maneira mais fácil que a gente tem de se tornar resiliente, algumas pesquisas da psicopositiva dizem, é você ter uma área na tua vida que tu consiga se sentir melhor para lidar, comece com ela. Porque se você tiver uma área da tua vida que você é mais resiliente, em que é mais fácil você lidar com as situações,
Preste atenção como é que é teu comportamento nessa área e procure reproduzir em outros domínios da tua vida. É isso então? Bons estudos, pessoal! A autogestão é uma ótima competência profissional e tem se mostrado um forte diferencial. É cada vez mais comum que organizações desejem talentos que assumam as rédeas do jogo. Mas será que é possível assumir essa demanda e ainda manter uma qualidade de vida e bem-estar? É sobre isso que vamos conversar agora com a professora Alessandra Gonzaga. Bem-vinda, professora. Obrigada, Christian. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta. O conhecimento sobre as diferentes profissões se alterou muito nas últimas décadas, afetando nossa realização. Fale um pouco sobre isso. Então, o que acontece é que a gente antigamente, digamos assim, 30 anos atrás, nem precisa ser muito antigamente, a gente tinha uma única profissão que a gente escolhia para a vida. Eu sou do tempo de testes vocacionais que a gente fazia no ensino médio. Eu não sei se você chegou a fazer algum teste vocacional. Cheguei. Então a gente se preparava para uma única profissão. E o que está acontecendo com as diferentes mídias e com o fato do conhecimento estar tão fluido, a verdade é que a gente não faz apenas uma coisa só. E eis que, por exemplo, você se preparou para ser um gestor de TI, uma área que já está aí há alguns anos crescendo bastante, mas você de repente tem que ser um gestor de pessoas. Você tem que saber lidar com sentimentos. Você precisa melhorar a tua escuta. Coisas que você não aprendeu na faculdade. Isso até justifica disciplinas como a nossa, né? Então a gente tem tido, sim, um permear de áreas, uma intercambiação de conhecimento, em que áreas que antes eram sozinhas e especializadas, agora precisam beber das outras, né? Então isso modifica a nossa realização, porque a gente, quando acha que chegou no ponto da nossa profissão, a gente descobre que a gente tem que aprender mais. A gente nunca sabe tudo, né, professora? Exatamente. Estamos na época do forever learning, porque uma das habilidades do potencial aqui, do profissional do futuro, é esse ser que continua sempre aprendendo, que está sempre se desafiando a buscar coisas novas. E mudando os pensamentos a todo momento, né? Mudando de opinião. Exato. A dinâmica de mudar de opinião é se aprofundar sobre aquilo que você antes sabia de uma forma e agora sabe de outra, né? Então essa abertura à experiência, que é uma abertura psíquica também, é extremamente importante para a gente poder ter sucesso profissional. Professora, por que temos a sensação de insuficiência? De nunca saber ou ser o suficiente? É o efeito colateral desse excesso de áreas que nós temos. Pensa, dos 3 primeiros cursos em engenharia, medicina e direito, quantos cursos existem de graduação hoje em dia? Convido você a fazer um Google aí. Nossa! Né? Quantas graduações existem para a gente poder se profissionalizar? Quantas são as possibilidades que não estão na graduação, que estão lá no ensino técnico e que você pode buscar um aprofundamento? Então é natural a gente ter a sensação de que não sabe o suficiente. E sinto muito, a gente não sabe. E é bom ter essa sensação. É bom não saber, exatamente. Porque daí você continuamente está se desafiando a buscar, né? Professora, quais são as bases do bem-estar ou do bem-viver? Nossa, essa pergunta cabe uma vida nela, né? Vocês sabem que um autor que eu adoro é o Sêneca. Ele é um filósofo dos estoicos, como a gente diz, né? E o que o Sêneca fala é que a vida bem vivida, ela equilibra contemplação e ação. O que ele quer dizer com isso? Experimentar, sim, aprender sobre o que você faz, ser melhor do que você puder ser naquilo que você faz, mas também ser uma pessoa que reflete sobre a vida, que procura encontrar sentido. Tem um autor muito famoso que é o Martin Seligman. Ele fala em 5 áreas para o bem-estar, Christian. Ele fala que a gente tem que praticar emoções positivas, ou seja, ir atrás desses sentimentos e se sentir mais próximo deles, de gratidão, por exemplo, de esperança, de amor. A segunda área é você ter um maior engajamento, que seria isso de se dedicar a uma determinada área de estudo e de atuação em que você vá crescendo continuamente.
A terceira área é a própria realização, então conseguir realizar coisas. E aqui cabe uma dica para nós. Seja o que quer que você esteja estudando, vai até o fim. Realize, finalize as tuas tarefas e os teus projetos. Isso te traz muito bem-estar. Finalizar um grande projeto é um alívio para a nossa consciência, né? A quarta área vem a ser assim, encontrar o sentido. De fato, você encontrar significado, que as coisas que você faz, você saiba por quê, ou quem sabe até por quem, né? A quem você dedica o teu sucesso. E por último, a última grande área é a área de relacionamentos, os relacionamentos saudáveis. Então já vou entrar em outra pergunta sobre isso. O que caracteriza os relacionamentos saudáveis? Então, a gente tinha falado da última vez dos relacionamentos tóxicos, né? Que são aqueles em que eu tenho emoções negativas como proeminentes. Eu me sinto mal a maior parte do tempo e por isso o nome tóxico. Porque eu acabo ficando com uma sensação de não prover a mim mesmo nesta relação. Um relacionamento saudável, eu gosto de usar a palavra, é nutridor. Você tem uma sensação que as duas pessoas saem melhores do que entraram, né? Seja num bar, seja num dia, num passeio, seja numa reunião de trabalho. Quando um relacionamento é saudável, você tem a sensação de que você dá o seu melhor e que o outro também pode tirar o melhor de você, né? É uma relação de uma troca ganha-ganha. Aí você sabe que está bem, está indo bem. Nossa, e isso é muito comum também em mesas de bar, inclusive. Não tem só aquelas discussões tóxicas sobre política, religião, que as pessoas só querem dar a própria opinião e não escutar o outro. Tem aqueles bate-papos gostosos, saudáveis, que a gente sai com novas informações, com outro ponto de vista. Exatamente. Me lembrei de um livro muito antigo que se chama Pequeno Príncipe, em que a raposa, que era amiga do menino, né, diz para ele: se vou te ver às 4 da tarde, às 3 já serei feliz, né? Então, um relacionamento saudável é esse que você pensa na pessoa e você já está feliz em ir vê-la. E após a conversa com ela, após aquela interação, você se sente bem e suave. As emoções nos contam muito, Christian, sobre como a gente deve agir. Elas são guias para a nossa orientação. Se tu te sente bem com alguém, se essa pessoa te faz pensar nela com carinho, você pode estar num relacionamento saudável. Professora, ótimas informações. Eu saio daqui, depois desse bate-papo super saudável, feliz. Isso aí. Que realmente foi muito bom conversar com você. Foi muito bom, Christian. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu espero que vocês, assim como eu, também tenham gostado. Bom, e se for esse o caso, que tal se aprofundar mais nesse tema? Eu tenho certeza que será muito útil desenvolverem mais essa capacidade. Até mais!
For me, they normally happen, these career crises, often actually on a Sunday evening, just as the sun is starting to set and the gap between my hopes for myself and the reality of my life start to diverge so painfully that I normally end up weeping into a pillow. I'm mentioning all this because I think this is not merely a personal problem. You may think I'm wrong in this, but I think that we live in an age when our lives are regularly punctuated by career crises, by moments when what we thought we knew about our lives, about our careers, comes into contact with a threatening sort of reality. It's perhaps easier now than ever before to make a good living. It's perhaps harder than ever before to stay calm, to be free of career anxiety. And I want to look now, if I may, at some of the reasons why we might be feeling anxiety about our careers, why we might be victims of these career crises as we're weeping softly into our pillows. One of the reasons why we might be suffering is that we are surrounded by snobs. Now, in a way, I've got some bad news, particularly for anybody who's come to Oxford from abroad. There's a real problem with snobbery because sometimes people from outside the UK imagine that snobbery is a distinctively UK phenomenon fixated on country houses and titles. The bad news is that's not true. Snobbery is a global phenomenon. We're a global organization. This is a global phenomenon. It exists. What is a snob? A snob is anybody who takes a small part of you and uses that to come to a complete vision of who you are. That is snobbery. And the dominant kind of snobbery that exists nowadays is job snobbery. You encounter it within minutes at a party when you get asked that famous, iconic question of the early 21st century, what do you do? And according to how you answer that question, people are either incredibly delighted to see you or look at their watch and make their excuses. Now, the opposite of a snob is your mother. Not necessarily your mother, or indeed mine, but as it were the ideal mother. Somebody who doesn't care about your achievements. But unfortunately, most people are not our mothers. Most people make a strict correlation between how much time and, if you like, love, not romantic love, though that may be something, but love in general, respect, they are willing to accord us. That will be strictly defined by our position in the social hierarchy. And that's a lot of the reason why we care so much about our careers and indeed start caring so much about material goods. You know, we're often told that we live in very materialistic times, that we're all greedy people. I don't think we are particularly materialistic. I think we live in a society which has simply pegged certain emotional rewards to the acquisition of material goods. It's not the material goods we want, it's the rewards we want. And that's a new way of looking at luxury goods. The next time you see somebody driving a Ferrari, don't think this is somebody who's greedy. Think this is somebody who's incredibly vulnerable and in need of love. In other words, feel sympathy rather than contempt. There are other reasons. There are other reasons why it's perhaps harder now to feel calm than ever before. One of these, and it's paradoxical because it's linked to something that's rather nice, is the hope we all have for our careers. Never before have expectations been so high about what human beings can achieve with their lifespan. We're told from many sources that anyone can achieve anything. We've done away with the caste system. We are now in a system where anyone can rise to any position they please, and it's a beautiful idea. Along with that has come a spirit of equality. We're all basically equal. There are no strictly defined kind of hierarchies. There's one really big problem with this, and that problem is envy. Envy, it's a real taboo to mention envy, but if there's one dominant emotion in modern society, that is envy, and it's linked to the spirit of equality. Let me explain. I think it would be very unusual for anyone here or anyone watching to be envious of the Queen of England. Even though she's much richer than any of you are, and she's got a very large house, the reason why we don't envy her is because she's too weird. She's simply too strange. We can't relate to her. She speaks in a funny way. She comes from a sort of odd place. So we can't relate to her. And when you can't relate to somebody, you don't envy them. The closer two people are in age, in background, in the process of identification, the more there's a danger of envy, which is incidentally why none of you should ever go to a school reunion, because there is no stronger reference point than people one was at school with. But the problem generally of modern society is that it turns the whole world into a school. Everybody's wearing jeans, everybody's the same, and yet
yet they're not. So there's a spirit of equality combined with deep inequalities, which can make for a very stressful situation. It's probably as unlikely that you would nowadays become as rich and famous as Bill Gates as it was unlikely in the 17th century that you would accede to the ranks of the French aristocracy. But the point is, it doesn't feel that way. It's made to feel by magazines and other media outlets that if you've got energy, a few bright ideas about technology, a garage, you too could start a major thing. And the consequences of this problem make themselves felt in bookshops. When you go to a large bookshop and look at the self-help sections, as I sometimes do, if you analyze self-help books that are produced in the world today, there are basically two kinds. The first kind tells you, you can do it, you can make it, anything's possible. And the other kind tell you how to cope with what we politely call low self-esteem, or impolitely call feeling very bad about yourself. There's a real correlation between a society that tells people that they can do anything and the existence of low self-esteem. So that's another way in which something that's quite positive can have a nasty kickback. There's another reason why we might be feeling more anxious about our careers, about our status in the world today than ever before. And it's again linked to something nice. And that nice thing is called meritocracy. Now, everybody, all politicians on left and right, agree that meritocracy is a great thing, and we should all be trying to make our societies really, really meritocratic. In other words, what is a meritocratic society? A meritocratic society is one in which if you've got talent and energy and skill, you will get to the top. Nothing should hold you back. It's a beautiful idea. The problem is, if you really believe in a society where those who merit to get to the top, you'll also, by implication, and in a far more nasty way, believe in a society where those who deserve to get to the bottom also get to the bottom and stay there. In other words, your position in life comes to seem not accidental, but merited and deserved. And that makes failure seem much more crushing. You know, in the Middle Ages, in England, when you met a very poor person, that person would be described as an unfortunate. It's literally someone who had not been blessed by fortune, an unfortunate. Nowadays, particularly in the United States, if you meet someone at the bottom of society, they may unkindly be described as a loser. There's a real difference between an unfortunate and a loser, and that shows 400 years of evolution in society and our belief in who is responsible for our lives. It's no longer the gods, it's us. We're in the driving seat. That's exhilarating if you're doing well, and very crushing if you're not. It leads, in the worst cases, in the analysis of sociologists like Emile Durkheim, it leads to increased rates of suicide. There are more suicides in developed, individualistic countries than in any other part of the world. And some of the reason for that is that people take what happens to them extremely personally. They own their success, but they also own their failure. Is there any relief from some of these pressures that I've just been outlining? I think there is. I just want to turn to a few of them. Let's take meritocracy. This idea that everybody deserves to get where they get to. I think it's a crazy idea, completely crazy. I will support any politician of left and right with any halfway decent meritocratic idea. I'm a meritocrat in that sense. But I think it's insane to believe that we will ever make a society that is genuinely meritocratic. It's an impossible dream. The idea that we will make a society where literally everybody's graded, the good at the top and the bad at the bottom, and it's exactly done as it should be, is impossible. There are simply too many random factors, accidents of birth, accidents of things dropping on people's heads, illnesses, etc. We will never get to grade them, never get to grade people as they should. I'm drawn to a lovely quote by St. Augustine in the City of God, where he says, it's a sin to judge any man by his post. In modern English, that would mean it's a sin to come to any of you who you should talk to dependent on their business card. It's not the post that should count. And according to St. Augustine, it's only God who can really put everybody in their place, and he's going to do that on the day of judgment with angels and trumpets, and the skies will open. Insane idea if you're a secular person like me, but something very valuable in that idea nevertheless. In other words, hold your horses when you're coming to judge people. You don't necessarily know what someone's true value is. That is an unknown part of them, and we shouldn't behave as though it is known. There's another source of solace and comfort for all this. When we think about failing in life, when we think about failure, one of the reasons why we fear failing is not just a loss of income, a loss of status. What we fear is the judgment and ridicule of others. And it exists. You know, the number one organ of ridicule nowadays is the newspaper. And if you open the newspaper on any day of the week, it's full of people who've messed up their lives. They've slept with the wrong person, they've taken the wrong substance, they've passed the wrong piece of legislation, whatever it is, and they're now fit for ridicule. In other words,
They have failed and they are described as losers. Now, is there any alternative to this? I think the Western tradition shows us one glorious alternative, and that is tragedy. Tragic art, as it developed in the theatres of ancient Greece in the 5th century BC, was essentially an art form devoted to tracing how people fail, and also according them a level of sympathy which ordinary life would not necessarily accord them. I remember a few years ago I was thinking about all this, and I went to see the Sunday Sport, a tabloid newspaper that I don't recommend you to start reading if you're not familiar with it already. And I went to talk to them about certain of the great tragedies of Western art, and I wanted to see how they would seize the bare bones of certain stories if they came in as a news item at the news desk on a Saturday afternoon. So I told them about Othello. They'd not heard of it, but they were fascinated by it. And I asked them to write the headline for the story of Othello. They came up with "Love-crazed immigrant kills senator's daughter," splashed across the headline. I gave them the plot line of Madame Bovary, again, in a book they were enchanted to discover, and they wrote "Shopaholic adulteress swallows arsenic after credit fraud." And then my favourite, and they really do have a kind of genius all of their own, these guys. My favourite, Sophocles' Oedipus the King, "Sex with mum was blinding." Anyway, but in a way, if you like, at one end of the spectrum of sympathy, you've got the tabloid newspaper. At the other end of the spectrum, you've got tragedy and tragic art. And I suppose I'm arguing that we should learn a little bit about what's happening in tragic art. It would be insane to call Hamlet a loser. He is not a loser, though he has lost. And I think that is the message of tragedy to us and why it's so very, very important, I think. The other thing about modern society and why it causes us anxiety is that we have nothing at its center that is non-human. We are the first society to be living in a world where we don't worship anything other than ourselves. We think very highly of ourselves, and so we should. We've put people on the moon. We've done all sorts of extraordinary things. And so we tend to worship ourselves. Our heroes are human heroes. That's a very new situation. Most other societies have had right at their center the worship of something transcendent, a god, a spirit, a natural force, the universe, whatever it is, something else that is being worshipped. We've slightly lost the habit of doing that, which is, I think, why we're particularly drawn to nature. Not for the sake of our health, though it's often presented that way, but because it's an escape from the human anthill. It's an escape from our own competition and our own dramas. And that's why we enjoy looking at glaciers and oceans and contemplating the earth from outside its perimeters, etc. We like to feel in contact with something that is non-human and that is so deeply important to us. What I think I've been talking about really is success and failure. And one of the interesting things about success is that we think we know what it means. If I said to you that there's somebody behind the screen who's very, very successful, certain ideas would immediately come to mind. You would think that person might have made a lot of money, achieved renown in some field. My own theory of success, and I'm somebody who's very interested in success. I really want to be successful. I'm always thinking, how can I be more successful? But as I get older, I'm also very nuanced about what that word success might mean. Here's an insight that I've had about success. You can't be successful at everything. We hear a lot about talk about work-life balance nonsense. You can't have it all. You can't. So any vision of success has to admit what it's losing out on, where the element of loss is. And I think any wise life will accept, as I say, that there is going to be an element where we're not succeeding. And the thing about a successful life is that a lot of the time our ideas of what it would mean to live successfully are not our own. They're sucked in from other people, chiefly if you're a man, your father, and if you're a woman, your mother. Psychoanalysis has been drumming home this message for about 80 years. No one's quite listening hard enough, but I very much believe that that's true. And we also suck in messages from everything from the television to advertising to marketing, etc. These are hugely powerful forces that define what we want and how we view ourselves. When we're told that banking is a very respectable profession, a lot of us want to go into banking. When banking is no longer so respectable, we lose interest in banking. We are highly open to suggestion. So what I want to argue for is not that we should give up on our ideas of success, but we should make sure that they are our own. We should focus in on our ideas and make sure that we own them, that we are truly the authors of our own ambitions. Because it's bad enough not getting what you want, but it's
it's even worse to have an idea of what it is you want and find out at the end of the journey that it isn't, in fact, what you wanted all along. So I'm going to end it there, but what I really want to stress is, by all means, success, yes, but let's accept the strangeness of some of our ideas. Let's probe away at our notions of success. Let's make sure our ideas of success are truly our own. Thank you very much. Oh, great. I've got a question for you, Karen. That was fascinating. But how do you reconcile this idea of someone being bad to think of someone as a loser, with the idea that a lot of people like of, seizing control of your life, and that a society that encourages that perhaps has to have some winners and losers? Yes, I think it's merely the randomness of the winning and losing process that I want to stress, because the emphasis nowadays so much is on the justice of everything. And politicians always talk about justice. Now, I'm a firm believer in justice. I just think that it's impossible. So we should do everything we can. We should do everything we can to pursue it. But at the end of the day, we should always remember that whoever is facing us, whatever has happened in their lives, there will be a strong element of the haphazard. And it's that I'm trying to leave room for, because otherwise it can get quite claustrophobic. I mean, do you believe that you can combine your kind of kindler, gentler philosophy of work with a successful economy? Or do you think that you can't, but it doesn't matter that much, that we're putting too much emphasis on that? The nightmare thought is that frightening people is the best way to get work out of them. And that somehow the crueler the environment, the more people will rise to the challenge. You want to think, who would you like as your ideal dad? And your ideal dad is somebody who's tough but gentle. And that's a very hard line to make. We need fathers, as it were, the exemplary father figures in society, avoiding the two extremes, which is the authoritarian, disciplinarian on the one hand, and on the other, the lax, no rules option. Alain de Botton. Thank you very much.